Boa noite, mais um relato de O Arrepio do Medo, na primeira parte de A Criatura da Floresta. Não se esqueça de curtir, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Em várias partes do mundo existem relatos de pessoas que avistaram criaturas bizarras e assustadoras, não tendo explicações sobre os misteriosos avistamentos, casos de mortes, mistérios de animais e até de pessoas por criaturas não identificadas são descritas em várias partes do planeta, sendo casos nunca solucionados, mesmo que sendo intensamente investigados. Quais criaturas seriam responsáveis por estes acontecimentos? Seriam essas misteriosas e assustadoras criaturas descritas por testemunhas oculares provindas de nosso mundo? Ou viriam de uma outra dimensão ou mesmo do além? E quais seriam os seus objetivos em nossa realidade? Até o momento, as respostas para essas perguntas ainda não foram respondidas. Será que um dia serão? Esse próximo relato que vou contar se passou com o meu avô, Isidoro Sampaio, que hoje, no ano de 2017, tem 93 anos de idade, mas que na época dos acontecimentos tinha 14 anos e morava no interior de São Paulo. Ele sempre me contou esse acontecimento, sendo que eu convenci a detalhar bem o fato, pois eu fiquei de enviar para ser publicado em um site da internet que eu fiquei conhecendo como Arrepio do Medo, com o objetivo de deixar documentado de forma pública esse relato tão interessante, o que marcou meu avô, fazendo com que eu mesmo, após tantos anos, ele não se esqueça do que aconteceu naquele passado distante. Então meu avô, contando para mim o que aconteceu, eu fui escrevendo tudo em um caderno para depois digitar no computador e enviar para ser publicado no site. Meu nome é Isidoro Sampaio, hoje tenho 93 anos de idade, moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, morava com minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequena cidade de Mesópolis, estado de São Paulo. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e meus irmãos o ajudavam nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro, à vontade devido a várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. Naquele tempo não havia numerosas escolas como hoje em dia, e para estudar tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até o sítio, onde no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aulas para as crianças de nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Tudo começou quando eu cresci. Meu pai não tinha nenhum sinal de ataque, só que estranhamente uma condição, nada mais além. Apenas nossa pesquisa foram bem renovados, mas não conseguimos. Passada uma semana, mais ou menos, meu pai encontrou outro boi morto, nas mesmas circunstâncias e no mesmo estado, sem uma gota de sangue. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo e possuía os mesmos tipos de furo que o primeiro em seu corpo. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com nossos cachorros latindo, bravos como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou um rifle que tinha em casa e saiu com um avião para dar uma olhada. Minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu assim mesmo.
Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado. E ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando no mato próximo ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. De repente, ele olhando meio de longe, com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos 2 metros de altura, andando ereta, de pé. E quando ele se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos como se fossem acesos. E foi nesse momento que meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar só de manhã, porque aquilo não deveria ser desse mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que meu pai havia contado. Ainda mais vindo de meu pai, que não tinha medo de nada e era alto e forte, com ar de impotência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum, mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 patas, com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho, amigo, o Sr. João, contando o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o Sr. João contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficavam latindo a noite toda. Foi então que meu pai convidou o Sr. João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando nossas terras. Marcaram para 2 dias depois saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. Então, no dia marcado, logo pela manhã saímos, eu, meu pai, meu tio Augusto e o amigo vizinho nosso, o Sr. João. Saímos atrás daquela estranha criatura. Meu pai levava um rifle, meu tio e o Sr. João levavam cada um deles uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderia encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta, atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o Sr. João nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes que havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio na noite em que meu pai avistou e atirou na criatura. Então meu pai disse que a criatura devia estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desapareceram. Meu pai, meu tio e o Sr. João ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço de floresta. E ficamos imaginando como poderia sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura. Voltamos para casa. Chegamos em casa, minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se haviam achado algo. Meu pai disse que não, mas que queria procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois meu pai... Não perca a segunda parte de A Criatura da Floresta.